Olá, eu sou Carlos César Almendra, do Conexão Marxista. Para aqueles que acham que o governo Bolsonaro é um governo só fraco e sem nenhum projeto, lê do engano. Aliás, o projeto do governo Bolsonaro é o governo do desgoverno, né? A sua ordem é a própria desordem. E acho que um exemplo mais notório que temos aí é o que está acontecendo no Ministério da Saúde. E isso, inclusive, mostra a força do Bolsonaro, por incrível que pareça. Porque, afinal de contas, assim como o Trump disse outrora, né, que a cloroquina e a hidroxicloroquina iriam resolver o problema do coronavírus, o Bolsonaro rapidamente adotou esse discurso aqui também. Adotou esse discurso e a Record abraçou com tudo esse recurso. Vivia entrevistando pacientes que não tinham nem chegado a ser entubados e forçava a barra dizendo que foi a cloroquina que o salvou, né? Afinal de contas, a Rede Record é o braço direito televisivo do governo Bolsonaro. Inclusive nos seus discursos nacionais, né, em cadeia nacional, o Bolsonaro defendeu a cloroquina. Defendeu a cloroquina a tal ponto de dizer que o exército ia produzir em massa, sendo que não tinha nem insumos para isso. Aí depois ele vai e fala que vai importar isso, esses insumos da Índia. Ou seja, esse é o governo desgoverno. Esse é o projeto do Bolsonaro. Ou seja, não criar nada, é só o caos, só a desordem total. Entendam, vocês têm que entender que esse é o jeito do Bolsonaro de governar, né? E vejam, ele conseguiu impor ao Conselho Federal de Medicina a cloroquina. Ou seja, agora o Conselho Federal de Medicina aceitou a cloroquina como remédio, né, para o coronavírus. Ou seja, então o médico que usar o Conselho de Bioética não vai enquadrá-lo, sendo que os estudos estão mostrando exatamente o contrário, né? Primeiro que são estudos apressados, preliminares, os resultados obtidos extremamente parciais são negativos, muito mais negativos, extremamente negativos do que um ou outro positivo, portanto isso não tem valor científico. No entanto, vejam a força dele, conseguiu impor, né, como se ele próprio, o Bolsonaro, fosse um médico. Não é qualquer coisa isso, gente. Aliás, gente, é bom lembrar que quando nós tivemos lá a gripe de influenza lá em 2008, 2009 ali, o que aconteceu? Havia um remédio que o pessoal falava que ia ser a cura de todos os males. Estão lembrados? Era o Tamiflu. Muito bem. Vejam esse livro aqui, né? Medicamentos Mortais e Crime Organizado, né? Organizado pelo Peter Grotsch, né? Ele é um dinamarquês. Eu quero ler apenas, tão somente, uma frase aqui para vocês, entre as páginas 27 e 28, que ele vai mostrar a forçação de barra que você teve ali naquele momento, né? Ele diz, ó, no máximo, o Tamiflu reduz a duração de influência em 21 horas, o que provavelmente pode ser conseguido com medicamentos muito mais baratos como aspirina e paracetamol. Porque ao longo do livro aqui ele vai mostrar, né, que o Tamiflu assim, gerou bilhões de gastos para os governos europeus, né? Então, daqui a uns anos nós vamos ver quem realmente lucrou com a tal da cloroquina, hidroxicloroquina aqui no Brasil, né? Por enquanto nós estamos ainda vivenciando essa pandemia. E vejam, essa troca de ministros, né? Bom, primeiro tem que falar rapidamente, né, que o Mandetta tinha sido colocado ali no Ministério do governo Bolsonaro para literalmente, ele tinha a função de privatizar o SUS. Aliás, era o ministro que andava só de terno e gravata, e só agora, recentemente, com a pandemia, que você via ele com o jaleco do SUS, né? Mas ele era o cara responsável, né, por destruir o próprio SUS. Aliás, ele é afilhado de quem? Afilhado do Ronaldo Caiado, né? E quem é o Ronaldo Caiado? Era o candidato, é o atual governador de Goiás, e foi candidato a presidente do Brasil em 1989
candidato o representante da UDR, União Democrática Ruralista, que de democrática não tem nada, né? Aliás, ele se vangloria, o Caiado, de ter popularizado o termo ruralista, né? Você passa a usar o termo ruralista e não fala mais de fazendeiro, né? De explorador, ou seja, a própria mídia embarcou nessa, né? E na verdade acontece o seguinte, gente, o Bolsonaro ele consegue com a sua política, ele está minando a política dos governadores e dos prefeitos. Ou seja, uma vez que, conforme eu mostrei para vocês no vídeo anterior, né, que o Bolsonaro, diferentemente do governo dos Estados Unidos e do europeu, não dá dinheiro para quem trabalha, né? Vou até deixar aqui, ó, acho que é desse lado, né, nos cards para vocês, para quem não viu o vídeo, dar uma olhada lá. Aqui só tem os R$ 600 para os mais pobres, né? Diferente está acontecendo lá nos países europeus e nos Estados Unidos, onde o trabalhador está recebendo para ficar em casa. E como o Bolsonaro está minando esse tipo de ação, o que acontece? Aos poucos, muita gente no desespero vai para a rua. Isso quer dizer que essa pandemia vai demorar muito mais tempo aqui para ser varrida do que nos países europeus. Ou seja, né, a gente não consegue varrer nem o Bolsonaro e nem varrer a própria pandemia, né? São duas coisas que têm que ser urgentemente varridas daqui, né? Aliás, é bom lembrar, né? Ele ficou queimando o Mandetta do dia 4 ao dia 16 de abril, né? Ou seja, queimando, porque essa é a política do gabinete do ódio, né? Colocou o Nelson Tait, que na verdade é um empresário da saúde, né? Tem até MBA em 2006 pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, ou seja, o negócio dele é financeiro, né? Aliás, foi colocar a máscara lá, se tem as imagens aí, vocês procurem na internet aí, vejam que ele se atrapalhou todo ao colocar a máscara, né? Não sabe nem colocar uma máscara de médico. Vejam a figura que nós temos. E é o cara pau mandado, né? Pode ver que ainda no final ali do governo Mandetta, era todo dia o Mandetta na TV pedindo para as pessoas ficarem em casa, coletivas. Agora não, agora é o silêncio, né? Você não vê pronunciamentos do ministro, não vê nada, ou seja, é o silêncio. É quase que a leveza pedida pela Regina Duarte, né? Uma leveza numa situação de pandemia. Aliás, você sabe quando vocês pode escrever, quando vocês vão ver esse ministro aparecer muito na TV, quando a gente começar a ir para o final dessa pandemia, e aí vai ter toda a forçação de barra, tanto do chefinho dele, o Bolsonaro, e ele, como pau mandado, vai aparecer muito no sentido de dizer que tem que abrir, né? Tem que todo mundo voltar para o trabalho. É só esperar e conferir, ok? Dê um joinha, inscrevam-se no canal, divulguem, compartilhem esse vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.